Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas 4, 1 a 7. A palavra de Deus diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, queria que botasse, dá para botar aí, Júnior? A plenitude do tempo, mozinho, eu queria que tu tentasse controlar mais esses bebezinhos que estão aí, filho. Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Esse fundo fica ruim. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Diga assim para o seu vizinho: a sua identidade é de filho. E se você é filho, você tem uma herança. Glória a Deus, aleluia. Pode aplaudir a Jesus. Queridos, nós, aqui na Igreja Plenitude, de acordo com a visão do MDA, aqui nós não temos trabalhadores. Aqui nós não geramos trabalhadores. Aqui, a identidade de cada homem e mulher de Deus, cada discípulo de Jesus, não é de trabalhadores. Apesar da nossa função ser de trabalhadores. Diga assim para o seu vizinho: a sua identidade é de filho, mas a sua função é de um trabalhador. Quantos entenderam o que eu disse? Queridos, nós não estamos aqui na igreja gerando trabalhadores, escravos. O discipulado não visa gerarmos pessoas que são escravos nossos. O discipulado não visa nós gerarmos pessoas que são trabalhadores nossos. O discipulado, ele visa nós gerarmos filhos. Diga assim para o seu vizinho: você está sendo discipulado para ser um filho. Queridos, os meus discípulos principais, eles não são meus escravos. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eles não são trabalhadores, apesar de alguns já serem assalariados pela igreja, e em breve muitos serão assalariados pela igreja, que a igreja vai ter muitos pastores em tempo integral. Mas os nossos discípulos, eles não são nossos empregados. Deus não gerou homem e mulher para ser empregado dele. Quando Deus botou o homem na terra, ele colocou o homem aonde? No jardim do
significa jardim de delícias. Se Deus quisesse gerar trabalhadores, tinha feito uma fábrica. Tinha feito o jardim do Éden uma fábrica. Nós não estamos gerando aqui, Paulo, trabalhadores, sim filhos. Sabe por quê, irmãos? Porque o trabalhador, quando dá hora de ir embora, ele vai embora. Ele não quer saber se está precisando ser feita alguma coisa. Deu a hora, ele bate o ponto e vai embora. E o trabalhador recebe o quê? Recebe o quê, Paulo? E o filho recebe herança. O filho recebe a identidade do pai. O filho recebe, herda as características do pai. O filho herda a maneira do pai ser, a cor dos olhos. O filho herda a beleza do pai, a alegria do pai, a unção do pai, a graça do pai, a autoridade do pai, o conhecimento do pai, a experiência do pai. O filho herda aquilo que o pai é. O empregado recebe o salário no final do mês e só. Eu quero dizer em nome de Jesus para vocês aqui nessa noite, de que aquilo que Deus vai fazer aqui nessa igreja, pode ser que eu não veja. Eu tenho sonhado para a igreja grandes coisas, mas Deus tem coisas e propósitos muito maior do que os meus sonhos. Eu sou homem limitado. Mas certo é, irmãos, de que nós estamos aqui trabalhando para deixar um legado aqui nessa igreja. Nós estamos aqui trabalhando para deixar um legado aqui nessa igreja. Para deixar uma herança aqui. Para deixar um legado para as próximas gerações que virão. Irmãos, eu tenho 47 anos de idade. Tirando a irmã Lourdes, o seu Pires, o Zé Garçom, o Maurício, eu sou o cabo mais velho dessa igreja. Todos vocês são mais jovens do que eu. Mas o que eu estou fazendo e o que nós estamos fazendo aqui é deixando um legado, deixando uma herança para vocês, para os filhos de vocês e para os filhos dos filhos de vocês. Se Jesus não voltar, daqui a uns 80 anos, essa igreja vai ser uma poderosa igreja, irmã Lourdes, com milhares de centenas de milhares de membros. Porque essa igreja aqui, ela não é sustentada na figura de um homem, mas na figura de um legado e de uma herança que nós vamos deixar para vocês e para as próximas gerações. Eu queria rapidamente hoje ler com vocês a parábola do filho pródigo e rapidamente falar sobre as características do filho e as características de empregado. Lucas 15, de 11 a 32, diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo
irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou teu filho, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para essa casa esse teu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Rapidamente, queridos, queria mais um pouquinho de água. Rapidamente, nós vamos ver aqui algumas características. Primeiro, de quem é filho, e depois de quem é empregado. Diga assim para o seu vizinho: a sua identidade, ou seja, quem você é que você é filho. Você não é um empregado. Obrigado, Paulinho. Primeira característica de quem é filho é que ele tem herança e tem liberdade para decidir o seu destino. Queridos, quem é filho, ele tem liberdade para definir e decidir o seu destino. Trazendo para a realidade do MDA, do discipulado 1 a 1. Quantos aqui são discipulados? Levante a mão. Quem não é discipulado aqui, levante a mão. Ainda não é discipulado. Meu Deus, quanta gente ainda. Olhe, procure o seu líder. Quanta gente que não é discipulado não está em célula aqui. Quem não está numa célula, congregando numa célula? Então, se você não está numa célula, se você está numa célula, procure um líder de célula, para ele arranjar um discipulador para você. Amém? Quantos entenderam o que eu disse? É um pecado aqui nessa igreja ter alguém congregando, vindo ao Tadel e não ter um discipulador. Então, se você está na célula, procure um líder de célula e diga: olha, eu preciso de um discipulador, e ele vai arranjar um discipulador para você. Se ele não arranjar um discipulador para você, pergunte
quem é o supervisor do setor dele, peça ao supervisor de setor para arranjar. Se o supervisor de setor não arranjar, pergunte quem é o área. E peça o área para arranjar. Se ele não arranjar, me procure que eu vou arranjar. Pode aplaudir a Jesus. Se ninguém arranjar, eu me comprometo a arranjar um discipulador para você. Agora, veja o que diz o versículo 11 e 12. Jesus continuou: o homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês aqui é que vocês têm uma herança em Deus. Mas vocês têm uma herança aqui dentro também dessa igreja. Aqui na igreja vocês têm uma herança. Há algo que vocês vão herdar aqui nessa igreja. Há benefícios de estar aqui nessa igreja. E eu creio, para a honra e glória de Jesus, que o maior benefício que alguém pode ter aqui na igreja é que nós queremos garantir que você tem alguém para cuidar da sua vida, para lavar os seus pés, para se envolver com as suas necessidades, para orar por você, para garantir que nunca você vai se desviar, que sempre alguém nunca vai desistir de você, que vai atrás de você, que vai acreditar em você, que vai profetizar coisas boas ao respeito de você e da sua vida. Agora, quem é filho tem liberdade. O filho disse: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. E a Bíblia diz que não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu, versículo 13, tudo que tinha e foi para uma região distante. Queridos, discipulado não é coleira do pescoço de ninguém. O discipulado não é uma manipulação. O discipulado não é uma obrigação. O discipulado não é uma imposição. O discipulado não é, na verdade, uma manipulação do discipulador com o seu discípulo. Discipulado não é isso. O discipulado, queridos, é o seguinte: é um instrumento de Deus, que Deus resolveu assim determinar, para que os sonhos de Deus se cumprissem na sua vida, aleluia. E para aquilo que o Espírito Santo de Deus tem reservado para você, possa acontecer na plenitude da sua vida. Se você é filho, se a sua identidade é de filho, você não está preso aqui. Aqui ninguém põe uma marca, como se põe no bezerro. Aqui nós damos liberdade às pessoas, aleluia. Mas aqui também nós procuramos amar e servir as pessoas e lavar os pés uns dos outros, porque quem ama dá liberdade. Diga assim para o seu vizinho: quem ama dá liberdade. O amor, a liberdade faz parte do amor. Quando você vê um marido muito ciumento, isso não é amor. Quando você vê um discipulador muito ciumento, isso não é amor, isso não é discipulado. Agora eu quero dizer em nome de Jesus para você: se você não é doido, não rasga dinheiro, não amassa cocô e não sai correndo nu no meio da rua, você vai querer ser discipulado em amor, você vai querer se agarrar com o seu discipulador, você vai decidir amar seu discipulador, você vai decidir se amarrar no seu discipulador, aleluia, porque você é filho, porque nós não estamos gerando aqui empregados, nós estamos gerando filhos, que são livres, e que têm uma identidade, e que têm uma herança. Em segundo lugar, o filho, apesar de muitas vezes decidir a revelia do pai, quando ele toma decisões contrárias ao pai, sem considerar a vontade do seu pai, ele não prospera.
jamais longe dele. Versículos 14 a 16 diz assim: depois de ter gasto tudo, melhor o 13, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, foi para longe, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Diga assim para o seu vizinho: eu não quero ficar longe do meu pai, do meu discipulador, daquele que tem pago o preço por mim. Queridos, quando um filho espiritual resolve ficar longe do seu pai espiritual, pode ter certeza, ele não vai prosperar. Quando ele decide se afastar do discipulado, quando ele decide ir para longe do seu discipulador, quando ele começa a fugir do discipulador, quando ele começa a dar desculpa para não reunir semanalmente no discipulado, pode ter certeza que a vaca está indo para o brejo é cedo. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar o quê? Passar o quê, irmãos? Uma pessoa que resolve ficar longe da sua cobertura espiritual, que não mais quer ficar debaixo da cobertura espiritual, que não mais quer reunir, que começa a fugir, ele começa a passar necessidades. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é profundo, irmãos. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu, foi o quê? Espera aí. Ele foi ficar longe do pai, foi o quê? Empregar-se. Ele era filho na casa do pai, e longe do pai ele era o quê? Ele era o quê? Empregado não tem herança, empregado só tem salário, empregado não herda o nome, empregado não erra as características, empregado não tem direito nenhum a não ser receber um mísero salário. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Que isso é profundo. Né? E eu estou trazendo para a aplicação do MDA. Que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de quê? De porcos, irmãos. Pergunta aqui para vocês: você acha que esse menino cuidava de quê na casa do pai dele? Cuidava de quê? De nada. Ele vivia de boa na lagoa na casa do pai. Vivia de frozô na casa do pai. Sabia nem o que era lavar um banheiro, fritar um ovo, fazer um arroz, fazer um baião de dois para comer com disco de noite. Não sabia o que era isso. Na casa do pai ele tinha do bom e do melhor. Mas ele decidiu ir para longe do pai. O que aconteceu? De filho que vivia na boa, comendo do bom e do melhor, ele foi comer comida para porco e ser empregado. Porque ele resolveu e decidiu sair debaixo da cobertura do seu pai. Terceiro lugar, o filho, ele tem coração humilde e ensinável, mesmo diante do infortúnio e da desgraça, e sabe fazer o caminho de volta. Versículos 17 e 20 diz assim: caindo em si, ele diz: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Querido, apesar dele ter tomado a decisão errada, se ele é filho, se ele não é empregado, ele tem coração humilde e ensinável para fazer o caminho de volta, para reconhecer que está errado. Filho que é filho tem coração ensinável. Ele pode ir para o fundo do poço. Irmãos, eu fui para o fundo do poço. Queridos, eu passei 6 anos longe de Jesus, passei 6 anos longe da igreja, 6 longos anos, eu fui para o fundo do poço. Quando eu estava lá no fundo do poço, um dia eu fui um filho pródigo.
E eu estava lá no fundo do poço da minha existência, só tinha vontade de matar e de morrer. Eu não queria mais viver, nada alegrava meu coração. Eu morava num apartamento na beira-mar. Eu tinha um carro importado zero. O povo olhava para mim e dizia: está andando aí um bonitão, esse cara é um bacana e deve ser muito feliz. Estava andando um derrotado, um miserável, um cego, um nu. E a única vontade que eu tinha era de dar um teco na minha cabeça, porque não havia mais esperança e nem vontade de viver. Mas um belo dia, a luz do céu raiou de novo para mim. Um belo dia, o anjo do Senhor me visitou. Um belo dia, a carruagem de fogo passou de novo na minha porta. Um belo dia, a graça de Deus me alcançou. E aí eu fiz o caminho de volta para Jesus. Pode aplaudir a Jesus. Quem é filho pode estar longe, pode estar no fundo do poço, pode estar sofrendo, pode estar na angústia, pode estar no infortúnio, pode estar na humilhação, pode estar na desolação. Ele pode ter sido abandonado, pode todo mundo ter profetizado que não vai dar certo mais na vida dele. Mas quem é filho tem identidade do pai, e quando ele vai para o fundo do poço, ele tem humildade de dizer: eu tenho um pai, vou voltar para o meu pai. Eu acho lindo que ele disse: eu vou voltar, nem que seja para ser um empregado do meu pai, mas eu vou voltar. Quarto lugar, está disposto a se submeter à correção e à disciplina do pai. Versos 20b e 21. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou teu filho. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Quem é filho está disposto a se submeter à correção e à disciplina do pai. Querido, quem tem identidade de filho, quando corrigido, quando confrontado, se submete. Se você não tem identidade de filho, quando você é confrontado, você corre, você se rebela, você se revolta contra o seu discipulador, contra o seu líder, contra a autoridade que está constituída sobre a sua vida. Mas se você tem a identidade de filho, quando você é confrontado no seu erro, quando você é confrontado na sua falha, você diz: olha, eu pequei, pai, é verdade, eu errei, e eu estou disposto a qualquer tipo de correção. Eu não sou mais teu filho, eu quero ser até um empregado teu. Em quinto lugar, mesmo sendo filho, ele ainda não conhece plenamente a graça e o amor do pai. Versos 22 a 24 diz assim: mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Queridos, filho que é filho, mesmo sendo filho, ele ainda não conhece o tamanho da graça e do amor do pai. O que nós pregamos aqui na Igreja Plenitude é o seguinte: é que se você discipula alguém e essa pessoa decide ir embora, decide sair da igreja, decide lhe abandonar, e ainda sai falando mal de você, que na Igreja Plenitude não tem essas coisas, amém? Estou dando só um exemplo, uma possibilidade que não vai acontecer. Mas se acontecer, qual tem que ser a nossa posição de pai? Nós temos que continuar acreditando nele, aplicando fé para ele voltar. Nós não temos o direito de ficar com raiva dele, nem amargurado por ele. Diga para o seu vizinho: você não tem o direito, como pai espiritual, de ficar com raiva do seu filho, de ter rancor do seu filho. Às vezes, irmãos, eu digo isso para a honra e glória de Jesus. Há muito tempo eu decidi não ter rancor de ninguém. Às vezes uma pessoa que falou mal de mim, me magoou, sei lá, quis me magoar. Às vezes, irmã Lúcia chega para mim e diz: pastor, eu quero lhe pedir perdão. Eu digo: perdão de quê?
Você não precisa me pedir perdão que eu não fiquei magoado com você. Nós não temos o direito de ficar magoado contra ninguém, nós temos que decidir. Não é nem perdoar, é não ficar magoado. Porque se você vai perdoar é porque já ficou magoado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E quando porventura essa pessoa voltar, a gente tem que amar, acolher, beijar, abraçar e continuar acreditando sempre nele, na possibilidade do poder de Deus transformá-lo e mudá-lo, e ele se tornar uma bênção como discípulo. Pode aplaudir a Jesus. O que foi que o pai do filho pródigo fez com o filho pródigo? Deu uma pisa nele, vestibular do Piauí. Deu uma pisa nele, foi isso que o filho pródigo fez? Sim ou não? Mandou dar um tiro nele, sim ou não? Amaldiçoou ele, sim ou não? Passou na cara dele. O que ele fez? Abraçou o filho, acolheu o filho, botou uma capa, um anel e mandou fazer uma festa. E ele se surpreendeu com aquela atitude do pai, porque ele pensava que o pai ia tratá-lo, no máximo, colocá-lo na condição de empregado. Diga para o seu vizinho: você não é um empregado, você é filho. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Quantos aqui são discipuladores já? Todos vocês têm filhos espirituais. E essa palavra é para a vida de vocês, amém? Algumas características de empregado. Primeiro, não vive uma vida de intimidade com o pai. Empregado não tem intimidade com o patrão. Tem, sim ou não? Será que algum empregado chega na casa do patrão, abre a geladeira, né? Dá uma cuspida no chão, solta 3 pum e deita na cama deles? Acontece isso, irmão? Agora filho faz isso, faz ou não faz? Faz ou não faz? Eu chego na casa da minha mãe, não cuspe, não solto. De vez em quando posso soltar um pum, né? Mas cuspir não cuspo não, sou educado. Mas eu chego na casa da minha mãe, eu abro a geladeira, eu como tudo que tem, eu deito na rede dela, entendeu? Eu tomo banho no banheiro, eu vou na cozinha, eu mexo com tudo, pego na chave do carro. É assim ou não é na casa da mãe da gente? Agora, na casa do patrão, você não vai fazer isso, senão ele vai lhe dar as contas. O que é que diz o versículo 25? Aquele pai tinha outro filho, mas a identidade daquele outro menino não era de filho, era de empregado. Pires, há pessoas dentro das igrejas que ainda não têm identidade de filho e se comportam como empregados dentro da igreja. Eu quero dizer aqui que aqui não tem empregado, aqui tem filho. Filhos amados, que tem pai, que tem herança, que tem cuidado, que tem palavra profética de coisas boas, de quem acredita, quem tem que não desiste nunca dele, aleluia. 25 diz assim: enquanto isso, o filho mais velho estava onde? No campo. O filho mais velho vivia no campo. Estava com sede, né? É porque vocês são magrinhos, viu? Se vocês fossem gordinhos como eu, estivesse aqui pregando, vocês viram que era sede. Então, o filho estava na casa do pai ou estava no campo? Estava onde? Aquele moço não tinha intimidade com o pai. Ele não olhava o pai como pai, ele olhava o pai como patrão. Ele não vivia dormindo na rede do pai. Ele não comia na mesa com o pai, ele não andava com o pai, ele não sorria com o pai, não brincava com o pai, ele não tinha intimidade com o pai, porque ele não era filho, era um empregado. Porque quem é filho tem intimidade com o pai. Trazendo para a realidade do discipulado, quem é um bom discípulo tem intimidade com o seu discipulador.
Eu acho lindo quando eu vou na casa dos discípulos. Quando chegam os seus discípulos. Os discípulos do discípulo. Quando eu chego lá na casa do Daniel, por exemplo. Aí vem o Magno, aí traz um pão para tomar com café. Aí vem o Tiago, chega lá e traz outro pãozinho para tomar com café. A intimidade entre eles, aleluia. Eles estão comendo, estão fazendo o que a Bíblia manda, comendo uns com os outros. Porque o filho tem intimidade com o pai, irmãos. O filho entra na casa do pai, eu estou lá em cima. Aí quando eu vejo, lá vem o Tiagão subindo. Lá vem o Magno subindo. Sobe, entra e está de boa, porque é a casa do pai dele. E eu tenho certeza, Daniel está ali atrás, Daniel. E eu tenho certeza que o Daniel tem prazer nesse negócio. Porque é gostosa essa intimidade, irmãos. Eu também tenho intimidade na casa dos meus discípulos. Vou lá para a casa do Paulinho, da Donete. Quantas vezes eu já cheguei até de madrugada na casa deles. Quantas vezes eu fui lá, comi aquele pãozinho maravilhoso. Comi aquele café com leite especial. Comi aquela comidinha caseira, aquele feijãozinho com arroz. E aquela carnezinha que Paulinho faz. Irmãos, isso é que é gostoso na vida cristã, no relacionamento, isso é gostoso demais. E eu incentivo que vocês tenham esse nível de relacionamento. Presta atenção aqui, meu filho, tem coisa mais importante do que nesse coisa aí, ó. Cutuca esses quatro aí em nome de Jesus. Viu, Lourinho? Coisa mais importante, o pastor está pregando do que no teu celular. Amém? Me perdoe. Podia ter ficado sem essa, né? Perdoe, irmãos, porque tem coisa que eu não consigo lá de cima que me controlar de ver. Então vamos voltar aqui para a palavra. Glória a Deus. Você tem um pai, meu filho, para lhe corrigir, amém? Sou seu pai espiritual, tenho autoridade para fazer isso. Porque se eu não fizer isso por você, meu filho, o diabo vai fazer. E já basta da ação do diabo na vida desse povo, sim ou não? Nós viemos para acabar com as armadilhas do capeta que quer matar, roubar e destruir essa geração. O empregado, ele tem dificuldade de aceitar o novo diferente. Versos 25b e 26 diz assim: quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Aquele que é empregado, ele tem dificuldade de conviver com o diferente. Ele é preconceituoso. Quando aquele filho mais velho viu a cantoria, as danças, quando viu aquela coisa ali, ele achou aquela coisa esquisita, irmãos. Porque o empregado, ele tem a dificuldade de aceitar o novo diferente. Isso acontece também no reino de Deus. Há muitas pessoas que às vezes entram aqui na igreja e acham esquisito quando o povo dança, quando vê o Edinho aqui pulando, porque esses ainda não têm identidade de filho, eles têm identidade de empregado, eles têm dificuldade de conviver com aquilo que é diferente, queridos. E eu quero dizer em nome de Jesus para vocês, o mover de Deus aqui na terra, Deus está se movendo nessa terra. Nós não podemos ficar na revelação que nós recebemos de Deus há 200 anos atrás. Deus está se movendo na terra, irmãos. E nós não podemos ficar cantando os hinos que os nossos irmãos cantavam há 200 anos. Porque é um cântico novo de Deus para a nossa geração, profético, para nós alcançarmos a nossa geração. E tem gente que ainda está há 200 anos atrás e acha que continuam certos. E quando chega alguém fazendo diferente, ele diz assim: o que é isso? Tem algo de errado nisso. Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio de igreja em células. Deus não está nesse negócio de discipulado. Negócio de discipulado, isso é heresia. Porque ainda estão há 200 anos atrás, no mover que Deus fez há 200 anos. Deus continua se movendo na terra, irmãos.
E nós temos que estar como filhos abertos para o mover de Deus, para o novo de Deus, para aquilo de novo que Deus está fazendo na terra, aleluia. E eu quero dizer para os irmãos, que as maiores igrejas do mundo serão aquelas que cuidarem bem das pessoas, seja G12, seja G30, seja MDA, seja discipulado a um, seja o que for. As igrejas que vão crescer, as igrejas que vão prosperar, as igrejas que vão influenciar a próxima geração, serão as igrejas que estarão cuidando bem das pessoas, que estarão amando, mas estarão confrontando, estarão corrigindo, estarão pregando o evangelho de Jesus e vivendo. Terceiro lugar, quem é empregado recebe influência sempre de outros e não do pai. Verso 26 diz: então chamou dos céus e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Quando ele viu aquela zoada, aquela festa, aquele movimento, ele foi atrás de perguntar a quem? Ao pai ou ao empregado do pai? Ao empregado do pai. Quem tem identidade de filho, quando tem uma dúvida, procura o seu discipulador, procura o seu líder de célula, procura seu pai espiritual, procura seu pastor. Queridos, hoje nós vivemos uma geração muito terrível e perigosa. Lá nos Estados Unidos, 50% das pessoas se dizem evangélicas, já estão sem congregar nas igrejas, sendo crentes da internet e da televisão. São crentes que não têm pai, são crentes que não têm discipulador, são crentes que não têm uma identidade com a igreja local. São crentes que de manhã estão ouvindo o pastor tal, de tarde estão ouvindo o pastor fulano de tal, e de noite estão ouvindo outro. É uma verdadeira congestão espiritual. Escutam todo mundo, mas não querem se submeter a um discipulado, não querem escutar o seu pai espiritual, procuram ouvir de outros. Esse não é filho, esse tem identidade de empregado. O filho podia ter ido ao pai: paizinho querido, o que está vendo? O que está acontecendo? Esse movimento todo aqui, o que está vendo, papai? Não, ele não foi falar com o pai, não tinha hábito de falar com o pai. Em quarto lugar, tem temperamento difícil e não tem um coração ensinável. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, é birrento. Que na igreja Plenitude não tem gente assim. Você sabe que é birrento? Já viu o menino com birra? Quando quer uma coisa, bate o pé, se joga no chão, fica todo esperneando, menino birrento. Quando o pai falou para ele, quando ele soube que o pai tinha abraçado o filho que voltou, o irmão dele, e tinha feito uma festa para o irmão ao invés de se alegrar, ele ficou com ira. Quem é filho se alegra com a vitória do irmão. Quem é filho se alegra com a vitória do irmão. Paulo Ang fica feliz com a vitória do Tiago. Tiago fica feliz com a vitória do Daniel. Daniel fica feliz com a vitória do Magno. Magno fica feliz com a vitória do Paulo. Paulo fica feliz com a vitória da irmã Lourdes. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque nós somos uma família, irmãos. E a vitória do meu irmão é a minha. A vitória do meu irmão é a minha. Tem mais um aviso para eu dar para vocês. Sábado passado teve um evento grande aqui no Eusébio. E nós não pudemos ir, que a gente estava no batismo. E pregou lá um grande pastor aqui de Fortaleza. Mas parece que não deu certo o evento. Eu não vou aqui tecer nenhum outro comentário para eu não ser está falando mal de ninguém aqui, Deus me livre disso. O que aconteceu é que o prefeito achou que não teve a repercussão que ele queria que tivesse. E hoje o secretário de cultura aqui do município me ligou. Há 3 dias tentou falar comigo, não conseguiu, eu estava envolvido com os irmãos de Londrina, foram embora hoje, o
o restante. E ele ligou e disse, ele tinha me convidado, eu tinha dito que não podia. Ele disse, pastor, é o seguinte, teve um problema. E nem os pastores aqui do Eusébio, nem tampouco o prefeito ficou satisfeito com o que aconteceu. E nós vamos fazer um novo evento sexta-feira agora. E tem um detalhe, pastor, pode aplaudir a Jesus, aplaude a Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. E tem um detalhe, eu estou convidando o senhor para dar a palavra na sexta-feira. E eu quero o grupo de louvor da sua igreja lá. E eu quero uma representação da sua igreja lá. Então, Paulo, nós vamos passar 4 ônibus na sexta-feira. O evento começa às 6 horas, mas nós vamos chegar só 7 horas lá. Eu estou de plantão, mas eu estou aplicando fé que eu vou arranjar alguém para ir para o plantão. E Deus já me deu a palavra para eu dar lá. E a palavra que eu vou trazer naquela noite é uma palavra de unidade. E vocês que vão estar lá vão ver o que eu vou fazer naquela noite com os meus irmãos pastores que estarão ali. Porque a vitória das outras igrejas é a vitória da igreja Plenitude. A vitória das outras igrejas é a nossa. Nós não viemos aqui para a gente tomar conta do Eusébio, não. Nós temos dito que quem não quiser ser crente vai se mudar do Eusébio. Mas essa obra não vai ser feita só por nós. Essa obra vai ser feita por todo o povo de Deus que vive, que busca, que é filho de Deus e tem as marcas de Jesus aqui na cidade de Eusébio. E o que é que nós temos que fazer com os nossos irmãos? Ao invés da gente ficar chateado porque o irmão está tendo vitória, de ficar com inveja e com ciúme, nós temos que nos alegrar com a vitória do irmão. E nós temos que lavar os pés uns dos outros. Mas quem é empregado e não é filho, quando vê o outro recebendo um benefício, ele não quer nem conversa, ele fica irado, ele não quer nem entrar, ele bate o pezinho irado. Em quinto lugar, não está sempre precisando que o pai o procure. Querido, quem é filho, o pai não precisa procurar, ele procura o pai. Se você é um bom discípulo, seu discipulador não anda atrás de você. Você que anda atrás dele. Eu durante 1 ano fiquei atrás do meu discipulador. Chorava para ser discipulado. Pedia pastor Ivanildo, arranje um tempo. Eu quero ser discipulado. Eu chorava. Apareciam os pastores da paz lá no consultório. Irmãos, eu chorava, eu quero ser discipulado. Para a honra e glória de Jesus, hoje eu estou sendo discipulado. Eu tenho um pai que me ama. Tenho um pai que acredita em mim. Tenho um pai que se alegra com a minha vitória. Tenho um pai que me promove. Aleluia. Eu tenho um pai que consegue me fazer importante. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Versículo 28b diz assim: então seu pai saiu e insistiu com ele. O empregado, o pai tem que ir atrás, o patrão. Mas quando é filho, o filho vai atrás do pai. A Bíblia diz que aquele menino estava longe, estava em pecado, mas ele procurou seu pai. Esse aqui, o pai teve que ir atrás dele. O bom discípulo, o discipulador nunca anda atrás dele. O bom discípulo vai atrás do seu discipulador. O mau discípulo não. Vive se escondendo, dando desculpa. Não, estou com dor de barriga, febre, cuspideira, doença de velho, de menino, caganeira, toda sorte de desculpa. Ele não quer ser discipulado. Mas o bom discípulo vai com caganeira, com febre, todo se tremendo, vai de todo jeito, com dor de barriga, dor de cabeça, com cólica menstrual. Ele vai com tudo, ele quer ser discipulado. Ele sabe que ele precisa daquele discipulado. Ele necessita do seu discípulo. Ele precisa do seu discípulo. Ele carece do seu discípulo. Ele sabe que aquilo que Deus tem para fazer na vida dele, o fará através da boca profética do seu discipulador. Sexto e penúltimo lugar, estou acabando. Tem problemas na área de identidade, pois pensa-se aquilo que não é, e não tem a consciência que tem uma herança. Versículo 29 e 31 diz: mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho o quê? Trabalhado como o quê, irmãos? Como escravo. O cabra velho, ele não sabia que era filho.
Ele disse: olha, mas eu tenho trabalhado como escravo. Ele não sabe nem quem ele é. A teu serviço e nunca desobedeci tuas ordens. Ainda é legalista, ainda estava cobrando do pai. Diga para o seu vizinho: filho que é filho não cobra do pai. Um bom filho não cobra do pai. Você sabe que a pior coisa para um pai, eu sou pai de 5 filhos. Pior coisa que eu acho é quando um filho chega assim e diz: eu quero isso, e é tua obrigação me dar. Eu não tenho filho que diz isso. Hein? Eu não tive culpa de vir ao mundo. Eu não pedi para nascer. Isso não é atitude de filho bom. Isso é atitude de empregado. Está reivindicando o FGTS, 13º, férias. O filho que é filho não exige nada do pai. O filho que é filho se submete e agradece e é grato por tudo que o pai faz por ele. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês. O pai faz aquilo que ele pode. Tem muita gente que diz assim: ah, eu não mereço o discipulador que eu tenho, eu mereci um melhor. Ah, eu sou muito bom, eu quero um discipulador melhor. Essa não é a atitude de um bom discípulo. O bom discípulo diz assim: olha, eu tenho um discipulador que eu nem mereço. Eu, se fosse por mérito, meu discipulador não seria o fulano de tal. Porque ele é tão bom, ele é tão abençoado, ele é tão maravilhoso. Irmãos, eu tenho um discipulador que eu não mereço. Eu tenho um discipulador que é discípulo direto do pastor Eide Huber. Isso ele não é hoje, que a igreja tem 900 pessoas celebrando as células. Quando eu tinha 35 ovelhinhas de Jesus, fazendo bé, né? Ovelha faz assim. 35 ovelhinhas. Cabia em 2 Kombi apertadas. Deus me deu um discipulador maravilhoso. E eu amo muito o meu discipulador. Eu sou apaixonado por ele. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Filho que é filho é grato. O empregado, presta atenção, você já viram algum empregado chegar para o patrão e dizer: meu patrão, diminui meu salário que eu estou ganhando muito? Já viram isso? Ah, eu vim aqui hoje porque eu estou achando que eu estou ganhando muito, e eu vim pedir para o senhor diminuir pela metade. Todo empregado acha que ganha pouco. Nunca está satisfeito com o que ganha. Mas quem tem identidade de filho, acha, tem certeza de que não merecia nada, mas que recebe tudo do Pai, pela graça de Deus. O bom discípulo, ele tem certeza que ele não merece o discipulador que ele tem, mas que ele agradece a Deus pela graça e pelo favor de Deus, de ter dado um discipulador tão excelente, tão maravilhoso, tão ungido, tão amoroso, tão glorioso, tão cheio de Jesus, tão precioso, aleluia. Pode aplaudir a Jesus, gente. O pai disse assim: teu filho, você sempre está comigo, e tudo que eu tenho é seu. O mau discípulo, ele nem sabe o que tem, Daniel. O empregado nem sabe o que tem. Ele não sabe o que tem. Ele não sabe qual é a herança dele. Ele não sabe o que está à disposição dele. Porque ele é mesquinho. Porque ele é arrogante, orgulhoso, pedante. Mas o filho que é filho, ele sabe que tem uma herança do pai. Em último lugar, ele é legalista e despossuído de graça, duro, e não sabe, como que eu já falei, ele não sabe festejar a vitória dos outros. Mas quando volta para casa, esse teu filho, ele disse, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, o matas, o novilho gordo para ele. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. O cara que é empregado, ele é legalista, ele não tem graça nenhuma. Ele acha que o cara errou, mete chibata porque errou. Tem igreja que é assim: pecou, expõe o pecado do cara, bota no inferno, manda embora e ninguém cuida. Tem igreja por aí, quando a pessoa peca, irmãos, adultério, o cara adulterou, os outros crentes são proibidos
dias de falar com ele. Isso é um absurdo, irmãos, em nome de Jesus. Esse não tem identidade de filho, tem de empregado, é legalista, é duro, é religioso. Mas o filho que é filho é cheio de graça. O bom discipulador e o bom discípulo é cheio de graça. A pessoa errou, a pessoa caiu. Aí ele chega e lhe diz: você caiu, é verdade. Você está errado, é verdade. Mas eu quero lhe ajudar a lhe sustentar, a lhe erguer. Eu quero lhe ajudar a você sonhar os sonhos de Deus. Eu quero ser instrumento de Deus, para que Deus passe a usar a tua vida de novo. Eu continuo acreditando em você. Eu sei que você errou, é verdade, mas Deus está pronto para lhe perdoar, porque a palavra de Deus diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecais, tens um advogado, que é Jesus Cristo Senhor, que é fiel e justo para lhe perdoar os pecados e lhe purificar de toda a justiça. A Bíblia diz que a ninguém devamos olhar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Filho que é filho, olha para os outros segundo o Espírito, segundo a justiça de Deus, segundo os olhos de Deus, e não segundo os olhos acusatórios do diabo, porque já basta o diabo para acusar os irmãos. Mas tem filho que não tem identidade de filho, que é apenas um empregado. Ele colabora com o diabo, acusando os outros. Misericórdia. Finalmente, irmãos, eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, que vocês são filhos, que a identidade de vocês é de filhos, que nós não estamos gerando aqui nessa igreja empregados. Aqui não é uma fábrica. Aqui nós não geramos empregados para colocar as pessoas numa indústria de fazer discípulos. Discípulos feitos industrialmente, em série. Não, nós estamos gerando filhos. Para que quando termine o culto, não tenha vontade de ir embora, não, para ficar aqui para ajudar a apagar as luzes. Filhos que estão dispostos de ir com a gente aonde Deus mandar, fazer aquilo que Deus mandou. Filhos que estão dispostos a ter um coração ensinável para obedecer, para honrar seu pai, para cuidar do seu pai. Mas também esses filhos vão receber aqui nessa igreja, irmãos, um legado, uma herança maravilhosa. Vamos ficar de pé na presença de Deus, queridos. Põe a mão no teu peito assim e diz assim: repete comigo: Senhor Jesus, obrigado, porque eu não sou empregado. A minha identidade é de filho e de filho amado. Muito obrigado, Jesus, porque eu fui comprado da escravidão do diabo para ser um filho que vive na liberdade que há em Deus. Muito obrigado, Senhor. Faz de mim um bom discípulo, um bom filho espiritual, e depois um bom pai espiritual para os meus filhos espirituais. Me dá um coração de filho e me dá um coração do bom pai, do bom pastor, porque em nome de Jesus é que eu oro. Amém e amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus.